Primeiro período, módulo 2. Formação e desenvolvimento do ser humano. Sistemas genitais masculino e feminino. Inicialmente, vamos conhecer os órgãos externos do sistema genital masculino. O pênis contém a uretra e a passagem para a ejaculação. Ele é composto por algumas estruturas. O corpo do pênis, que é constituído por 3 massas cilíndricas, cada uma circundada por um tecido fibroso chamado túnica ou bugínea. As 2 massas dorsolaterais são chamadas de corpos cavernosos do pênis. A massa médio-ventral menor, o corpo esponjoso do pênis, contém a parte esponjosa da uretra e a mantém aberta durante a ejaculação. A glande do pênis é a extremidade distal do corpo esponjoso do pênis. Sua margem é a coroa. Recobrindo a glande em um pênis não circundado está o prepúcio do pênis. A glande é dividida em coroa da glande, colo da glande, sulco balanoprepucial e glândulas prepuciais. A raiz do pênis é a porção de inserção e consiste no bulbo do pênis, que é a continuação posterior expandida da base do corpo esponjoso do pênis, e o ramo do pênis. São 2 porções separadas e cônicas do corpo cavernoso do pênis. O pênis possui face e dorso. A face uretral é do lado onde se encontra a ráfia do pênis, e o dorso do pênis é do outro lado. O peso do pênis é suportado por 2 ligamentos contínuos com a sua fáscia. O ligamento fundiforme, que surge a partir da parte inferior da linha alba, e o ligamento suspensor, que surge a partir da sínfise púbica. A uretra é o ducto terminal compartilhado, ou seja, ele serve tanto para a passagem de sêmen quanto de urina. Se inicia no colo da bexiga, passa por dentro da próstata, pelo diafragma da pelve masculina e vai até a ponta da glande do pênis. E é dividida em 4 partes: a uretra intramural, prostática, membranácea e esponjosa. A parte intramural estende-se da bexiga até a próstata e está circundado pelo músculo esfíncter interno da uretra. Quando ocorre a ejaculação, o esfíncter interno se fecha para evitar o movimento retrógrado do sêmen para a bexiga. A parte prostática passa através da próstata. É a parte mais dilatável da uretra. A sua parede posterior apresenta uma crista uretral medialmente e essa crista possui uma intumescência ovoide, chamada de colículo seminal. No cume do colículo seminal é visível o trículo prostático, que se estende por pouca distância para o interior da próstata. Abaixo do trículo prostático estão presentes 2 ossos do ducto ejaculatório. Ao lado da crista da uretra está o seio prostático, que contém inúmeros ossos dos ductos prostáticos. A parte membranácea, que se estende do ápice da próstata até o bulbo do pênis, passando através do diafragma da pelve, é circundada pelo músculo esfíncter externo da uretra. E a parte esponjosa, que se localiza no corpo esponjoso, atravessando o bulbo, o corpo e a glande do pênis. No início da parte esponjosa, no bulbo do pênis, há os ossos dos ductos das glândulas bulbouretrais, e na glande do pênis aparece uma dilatação, conhecida como fossa navicular. Passando para o escroto, ele é uma estrutura que contém os testículos. Consiste em pele solta e tela subjacente. Vamos conhecer algumas das suas estruturas. A ráfia do escroto, que é uma crista mediana que separa externamente a bolsa escrotal em porções laterais. O septo do escroto, que divide o escroto internamente na parte mediana em 2 sacos, cada um com um testículo. O músculo dartos é uma tela subcutânea e tecido muscular composto por fibras de músculo liso. Ele envolve ambos testículos e o septo do escroto é constituído por esse músculo. O músculo cremaster é um músculo individual de cada testículo, que se constitui em várias pequenas bandas de músculo esquelético que descem como extensão do músculo oblíquo interno do abdômen. Vamos conhecer agora os órgãos internos do sistema genital masculino. Os testículos são um par de glândulas ovais no escroto. Na idade fetal, os testículos se desenvolvem perto dos rins na parte posterior do abdômen e geralmente começam sua descida para o escroto por meio de canais inguinais durante a segunda metade do 7º mês do desenvolvimento fetal. Eles são responsáveis pela produção de testosterona e dos gametas masculinos. O testículo possui 2 polos, o superior e o inferior, 2 faces, a lateral e a medial, e 2 margens, a anterior e a posterior. A túnica vaginal do testículo é uma túnica serosa que é derivada do peritônio e se forma durante a descida dos testículos.
recobre parcialmente os testículos. A hidrocele é quando uma coleção de líquido seroso se encontra na túnica vaginal do testículo. Pode ser causada por lesões no testículo ou inflamação do epidídimo. A túnica albuginea situa-se internamente à túnica vaginal e constitui de uma cápsula fibrosa branca composta por tecido conjuntivo denso e irregular. Esta se estende internamente formando septos, que dividem o testículo em uma série de compartimentos chamados de lóbulos do testículo. Nos testículos encontram-se algumas estruturas: os túbulos seminíferos contorcidos, o local onde se produz espermatozoide, os túbulos seminíferos retos, que comunicam um túbulo seminífero contorcido à rede de testículo, e dessa rede os espermatozoides se movem por uma série de ductos eferentes enrolados no epidídimo, que se esvaziam em um tubo único, chamado de ducto do epidídimo. O epidídimo é um órgão em forma de vírgula, de aproximadamente 4 cm de comprimento, que fica ao longo da margem posterior de cada testículo. É o local de maturação dos espermatozoides, no qual adquire mobilidade e a capacidade de fertilizar um óvulo. Cada epidídimo consiste principalmente em ductos do epidídimo bem enrolados. Os ductos eferentes dos testículos se unem aos ductos do epidídimo na parte maior e superior do epidídimo, chamada de cabeça do epidídimo. O corpo do epidídimo é a parte média estreita, e a cauda do epidídimo é a parte inferior menor. No interior da cauda do epidídimo, o ducto do epidídimo torna-se menos enrolado e o seu diâmetro aumenta. A partir desse ponto, o ducto é conhecido como ducto deferente. Ele ascende ao longo da margem posterior do epidídimo através do funículo espermático e em seguida entra na cavidade pélvica. Sua parte terminal dilatada é a ampola. O funículo espermático consiste na porção do ducto deferente que ascende através do escroto, na artéria testicular, nas veias que drenam os testículos e levam testosterona para a circulação, nos nervos autônomos, nos vasos linfáticos e no músculo cremaster. Os ductos ejaculatórios são formados pela união da glândula seminal e a ampola do ducto deferente. Os ductos formam-se imediatamente superiores à base da próstata e passam inferior e anteriormente através da próstata. Eles terminam na parte prostática da uretra, onde ejetam os espermatozoides de secreção das glândulas seminais pouco antes da liberação do sêmen. Finalizando o sistema genital masculino, temos as glândulas sexuais acessórias. As glândulas seminais secretam um líquido viscoso alcalino que ajuda a neutralizar o ácido do sistema genital feminino, fornece frutose para a produção de ATP pelos espermatozoides e contribui para a motilidade e viabilidade do espermatozoide. A próstata secreta um líquido letoso discretamente ácido que contém enzimas que quebram as proteínas de coagulação das glândulas seminais. E as glândulas bulboretrais secretam um líquido alcalino que neutraliza o meio ácido da uretra e do muco que lubrifica o revestimento da uretra e a ponta do pênis durante a relação sexual. Passando para o sistema genital feminino, vamos começar conhecendo os órgãos externos, coletivamente denominados de pudendo feminino. O monte do púbis situa-se anteriormente à abertura vaginal e uretral. É uma elevação de tecido adiposo recoberta por pele e pelos pubianos grossos que acolchoam a sífise púbica. Sua função é proteger o osso do quadril do impacto durante o ato sexual. Os lábios maiores estendem-se do monte do púbis, da comissura anterior ao períneo, a comissura posterior, e delimitam lateralmente uma fenda, a rima do pudendo. São recobertos por pelos pubianos, contém tecido adiposo, glândulas sebáceas e sudoríparas. Os lábios menores são mediais aos lábios maiores e, ao contrário dos lábios maiores, esses são desprovidos de pelos pubianos e gordura. Tem poucas glândulas sudoríparas, mas contém muitas glândulas sebáceas. O clitóris é uma pequena massa cilíndrica composta por 2 pequenos corpos eréteis, os corpos cavernosos, e diversos nervos e vasos. Se localiza na junção anterior dos lábios menores e possui 2 ligamentos. O ligamento fundiforme do clitóris, uma continuação da tela subcutânea, passa por debaixo do clitóris e possui formato de funda, e ligamento suspensor do clitóris, uma continuação da face de revestimento. A glande do clitóris é a parte exposta do clitóris, e o prepúcio do clitóris é uma camada de pele formada no ponto em que os lábios menores se unem e recobrem o corpo do clitóris. O vestíbulo da vagina é a região entre os lábios menores. No interior do vestíbulo encontra-se o ímen, o ósseo da vagina, o ósseo externo da uretra e a abertura dos ductos de várias glândulas.
O ósseo da vagina ocupa a maior parte do vestíbulo. O ósseo externo da uretra é a abertura da uretra para o exterior. A glândula vestibular maior, ou glândula de Bartholin, se encontra nas laterais do ósseo da vagina. Se abre em um sulco entre o ímen e os lábios menores e possuem a função de produzir um muco durante a relação sexual, fornecendo lubrificação. A glândula vestibular menor, ou glândula de Skinner, também se abre no vestíbulo da vagina e possuem a mesma função das maiores. Os bulbos do vestíbulo são duas massas alongadas de tecido erétil imediatamente profundas aos lábios de cada lado do ósseo da vagina. O bulbo do vestíbulo é homólogo ao corpo esponjoso e bulbo do pênis nos homens. Vamos conhecer agora os órgãos internos do sistema genital feminino. Os ovários são as gônadas femininas, um par de glândulas semelhantes no tamanho e na forma à amêndoa sem casca. Os ovários produzem um gameta e hormônios. Eles possuem duas faces, a medial e a lateral, duas margens, a lateral e a mesovárica, e duas extremidades, a tubárica e a uterina. As tubas uterinas se estendem lateralmente a partir do útero. As tubas se encontram no interior das pregas do ligamento largo do útero. Elas fornecem uma via para os espermatozoides chegarem ao óvulo e transportam o óvulo secundário e óvulos fecundados dos ovários até o útero. As partes que formam as tubas uterinas são o infundíbulo da tuba uterina, que é a parte em forma de funil que se encontra mais próximo ao ovário e se abre para a cavidade pélvica, as fímbrias da tuba uterina, que são franjas de projeções digiformes, são ligadas à extremidade lateral do ovário. A ampola da tuba uterina é a parte mais larga e mais longa da tuba, constitui 2/3 laterais do seu comprimento. O istmo da tuba, que é a parte curta, estreita, mais medial e de paredes espessas que se une ao útero. E a parte uterina ou intramural, que é a parte que atravessa a parede do útero e se liga a ele. O útero serve como parte da via para os espermatozoides depositados na vagina alcançarem as tubas uterinas. É também o local de implantação do óvulo fertilizado, desenvolvimento do feto durante a gestação e trabalho de parto. É a fonte do fluxo menstrual. É situado entre a bexiga urinária e o reto e possui formato de uma pera investida. Ele possui duas faces, a anterior e a posterior, uma margem, chamada de margem do útero, e uma cavidade, chamada de cavidade do útero. Além disso, o útero possui algumas subdivisões anatômicas. O fundo do útero, uma parte em forma de cúpula superior às tubas uterinas, o corpo do útero, uma parte central afilada, o colo do útero, clinicamente chamado de cérvice, a parte inferior estreita que se abre para o interior da vagina, o istmo do útero, que situa-se entre o colo e o corpo do útero, região que possui mais ou menos 1 cm de comprimento, a cavidade uterina, que é uma cavidade do interior do corpo do útero, o canal do colo do útero, uma cavidade do interior do colo do útero, o ósseo anatômico interno do útero, por onde a cavidade do corpo se comunica com o canal do colo do útero, o ósseo histológico interno do útero, o ósseo do útero, que é o local do canal do colo do útero que se abre para a vagina. Vamos conhecer agora os ligamentos que compõem o sistema de sustentação do sistema genital feminino. Os ligamentos largos do útero são pregas duplas de peritônio que fixam o útero em ambos os lados da cavidade pélvica. É dividido em mesométrio, mesovário e mesosalpinge. O ligamento uterovárico, ou próprio do útero, ancora os ovários no útero. O ligamento suspensor do ovário se insere na parede pélvica. Os ligamentos uterossacros ou reto-uterinos são extensões do peritônio e se encontram em cada lado do reto, ligando o útero ao sacro. Os ligamentos transversos do colo ou cardinal se localizam inferior à base dos ligamentos largos e se estendem da parede pélvica ao colo do útero e vagina. É importante saber que o ligamento cardinal é a principal estrutura para o suporte passivo do útero, ajudando a evitar o prolapso uterino. Os ligamentos redondos são bandas de tecido conjuntivo fibroso entre as camadas do ligamento largo. Estendem-se de um ponto do útero inferior às tubas uterinas até uma parte dos lábios maiores do pudendo da genitália externa. O ligamento pubocervical liga o osso pubis ao colo do útero. O útero é dividido em perimétrio, miométrio e endométrio, onde esse se subdivide em endométrio basal e funcional. Quanto aos tipos de útero, pode ser útero unicorno, formado de apenas metade do órgão, possui 2 ovários e somente um se comunica com o útero bicorno, onde se encontra uma fenda na parte superior do órgão que o separa, mas não o divide, útero de Delfo ou duplo, há a formação de 2 úteros e possivelmente 2 vaginas, e o útero septado, onde a cavidade uterina possui uma parede denominada septo, que pode se estender até uma parte do útero ou até o colo. Quanto ao posicionamento do útero, temos alguns termos. Anteposição, mais à frente do que o habitual.
retroposição mais atrás que o habitual, sinitroposição mais à esquerda que o habitual, destroposição mais à direita que o habitual, anteversão, eixo do útero deslocado para a frente, retroversão, eixo do útero deslocado para trás, anteflexão, corpo do útero curvado para a frente, e retroflexão, corpo do útero curvado para trás. A vagina situa-se entre a bexiga urinária e o reto. É composta por 3 partes: ósseo da vagina, o orifício que comunica a vagina com o meio externo, o fórnice da vagina, que circunda a inserção vaginal ao útero. Ele possui 3 partes: anterior, posterior e lateral. E o corpo da vagina, onde se encontram as rugas vaginais, uma série de preias transversais constituídas de tecido conjuntivo areolar e epitélio escamoso estratificado não queratinizado, as colunas vaginais e a carina uretral da vagina. Além disso, é importante salientar que a abertura da vagina mostrada na figura é conhecida clinicamente como introito vaginal. A estrutura da vagina é composta pelas túnicas: a túnica mucosa, que é contínua com a do útero, a túnica muscular, composta por uma camada circular externa e uma camada longitudinal interna de músculo liso, que pode se distender consideravelmente para acomodar o pênis ou a criança durante o parto, e a túnica adventícia, que é a parte mais superficial da vagina, é constituída por tecido conjuntivo areolar. Ele ancora a vagina aos órgãos adjacentes, como a uretra e a bexiga urinária anteriormente, e o reto e o canal anal posteriormente. Para finalizar, vamos conhecer os tipos de ímã. O ímã é uma fina prega de túnica vascularizada. Ele pode ser ímã perfurado, podendo ser necessário uma cirurgia para abrir o ósseo da vagina e possibilitar a saída do fluxo menstrual, anormal sem orifício, anular, semilunar, bilabiado, trilabiado, complacente, septado, cribiforme e quadrilabiado. Aqui finalizamos a nossa aula. Obrigada por terem assistido.